Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu Clube de Notícias do Futebol Maia Futebol Clube e eu sou o Bruno Maia. E no vídeo de hoje aqui do clube nós vamos trazer a situação do Mengão final de semana. Podia ter ficado muito mais complicado, deram sorte, né? Mais sorte do que juízo. Vamos ver a respeito do que aconteceu no final de semana para o Flamengo e também se vai ter reforço para o jogão de quarta-feira lá na Argentina na zaga, hein? Segura aí para você saber. E também vamos dar uma passada rápida na fala polêmica do treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Falou que vai meter o pé porque não está gostando do que está vendo. Segura aí, vamos direto pro vídeo. Não vou nem chamar a vinheta, hein? Vou fazer aquele pedido super especial, galera. Deixa o super like aí no vídeo, deixa o curtir aí pra gente, se inscreve aqui no canal, se inscreve no clube, vamos fazer o clube crescer igual o clube do seu coração. Quero agradecer, a nossa meta foi batida no final de semana, passamos de 1000 inscritos aqui no clube e vamos fazer ele crescer mais ainda com a sua ajuda. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. E o Flamengo no final de semana passou por um vexame e tem que se colocar como vexame mesmo, né, galera? 1-0 para o Fortaleza, todo mundo achando que ia ter aquele final de semana tranquilo, se preparar para a Libertadores. Vem o Flamengo e apronta isso. E poderia ter sido pior se não fosse um empate em 0-0 entre Palmeiras e Cruzeiro. A gente vê que o Flamengo teve mais sorte do que juízo no final de semana, né? Deu essa sorte. E o Palmeiras também, né? Porque era para ter sido pior para ele. Saiu no lucro, já já a gente vai trazer a situação polêmica que teve no jogo, inclusive as falas do treinador do Cruzeiro. E jogando para vocês aqui a tabela dos jogos dos três postulantes ao título, né? Os próximos jogos dos times. O Palmeiras pega fora o Juventude, em casa o Santos, fora num jogo dificílimo contra o Mirassol, e o Santos fora de casa num jogo que está atrasado. O Flamengo pega Sport em casa, São Paulo lá no Morumbis, Santos em casa e o Sport lá em Recife no jogo atrasado. Cruzeiro pega Vitória no Mineirão, Grêmio fora e o Fluminense dentro do Mineirão novamente. E no meu ponto de vista, quem tem uma tabela mais fácil ali, pelo que os times têm apresentado, é o Cruzeiro. Sendo bem possível ele conseguir os 9 pontos nesses jogos, né? O Flamengo e o Palmeiras disputam 12 por causa dos jogos atrasados. E outra coisa, quem pode definir o Campeonato Brasileiro deve ser o Santos, né? 2 jogos contra o Palmeiras e um jogo contra o Flamengo. Quero saber sua opinião. Diz aqui nos comentários quem você acha que vai decidir o campeonato. É o Santos ou o surpreendente Mirassol nesse jogo que vai ter lá no campo do Mirassol? Diz aqui nos comentários, já senta o dedo no curtir se você quer que o Palmeiras se complica lá no Maião. Dá uma força pro Maião lá e pro Maia Clube aqui. Senta o dedo aí no curtir pra gente. E seguindo o vídeo, falando da polêmica do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, Leonardo Jardim não gostou nada da atuação da arbitragem, né? Já era de se esperar e falou que vai meter o pé, que vai embora do futebol brasileiro se ele vê que não tem jeito, né? A frase que ele trouxe é: temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem trabalhei. Os torcedores, como vocês dizem. Mas, sinceramente, não sei se isso tudo vale a pena. Fecha aspas. E o Leonardo Jardim falou, né, soltou essa frase aí na entrevista coletiva após o jogo, após a péssima arbitragem de Rafael Klein. Para variar, né? Essa entrada de Gustavo Gomes, que era para ter sido dado cartão vermelho com 15 minutos de jogo, né? E o Klein amarelou somente o jogador do Palmeiras e se amarelou, né? Borrou, encheu a fralda, como a galera gosta de dizer, né? Não teve moral de expulsar o capitão do Palmeiras dentro do Allianz Arena com 15 minutos de jogo. Quero saber sua opinião. Lance, não precisa nem discutir, né, galera? Era para expulsão. Diz aqui nos comentários. Outro lance polêmico, né? Mais 2 lances polêmicos. Foi o gol do Sousa, que todo mundo falou que o Cássio não estava com a bola dominada ali, mas quem joga a bola sabe que ele já estava com a mão firme ali. Dá para ver, tem muita gente brigando aí com algumas imagens, ou até com bom senso. Sabe que o goleiro tá ali já no movimento de mão na bola ali, o cara chegou chutando, falta. E o outro lance é o lance do Fabrício Bruno, que não foi falta inclusive do jogador do Palmeiras, ele tomou o segundo amarelo e
levou o vermelho, foi expulso. O Palmeiras ainda botou uma pressão, quase tomou um gol. Carlos Miguel, que foi muito criticado, salvou o Palmeiras no finalzinho, nos pés do Caio Jorge, né? Teve uma finalização ali nos acréscimos e o Carlos Miguel salvou o Palmeiras. Eu vou jogar aqui para vocês em relação aos cartões desse jogo. O Palmeiras recebeu 2 cartões e o Cruzeiro recebeu 7 cartões. Em relação a esse número de faltas, eu vou trazer uns dados para vocês aqui que eu peguei no SofaScore. Torcer até para o pessoal do SofaScore dar uma moral aqui para o clube depois patrocinar a gente aí. Vamos fazer uma pressãozinha neles, hein? O Palmeiras cometeu 24 faltas, galera, e tomou 2 amarelos. O Cruzeiro cometeu 16 faltas, 6 amarelos e 1 vermelho, que era aquela estatística lá de 7 cartões para o Cruzeiro, 2 para o Palmeiras. E a gente vê que a entrevista do Abel, né, no final lá, coletiva, ele trouxe a seguinte frase, galera. Abel Ferreira faz alerta aos torcedores do Palmeiras, olha só, hein? Abre aspas. O Palmeiras não tem a mesma força na mídia de outros clubes. Fecha aspas. O Abel não quis direcionar o time que ele estava atacando ali, que eu acredito que não é nem o mesmo time que ele estava jogando contra, né, que tinha acabado o jogo. A gente sabe muito bem sobre quem ele estava querendo falar. Mas eu gosto muito do trabalho do Abel, né? Um cara que mudou muito o Palmeiras, mas quando abre a boca é terrível. Quero saber sua opinião em relação ao Abel, já deixa aqui nos comentários pra gente também. Mas a situação que o Abel trouxe ali, o Palmeiras pode não ter muita força na mídia, né? Como ele disse, mas nos bastidores a gente tem visto que o Palmeiras não deixa a desejar não, tá, Abel? Então é reclamar de barriga cheia. Como disse Felipe Luiz, né? O último que pode reclamar alguma coisa é o Abel Ferreira. E por falar em Felipe Luiz, agora vamos sair um pouco dessa polêmica e trazer o jogo de quarta-feira entre Flamengo e Racing, decisão pela Libertadores que pode levar o Flamengo para mais uma final de Libertadores. E agora entrando no jogão decisivo de quarta-feira que decide a vida do Flamengo na Libertadores, né? Se vai para a final, Racing e Flamengo. Esse jogo do final de semana deixou muita pulga atrás da orelha do torcedor rubro-negro, né? As escolhas do treinador Felipe Luiz, isso deixou a torcida meio desconfiada da capacidade do time e das escolhas do treinador. Mas calma lá, galera, a gente tem que dar o voto de confiança, falta somente esse jogo para a gente chegar na final. E dentre as dúvidas que o treinador Felipe Luiz tem para esse jogo, né, tem uma em especial. Léo Ortiz vai estar em campo? Galera, por tudo que a gente tem visto aí, o 10 da zaga vai estar em campo, está recuperado da lesão, foi poupado no jogo contra o Fortaleza, né? Era viagem desgastante, um monte de coisa. Ele vai estar em campo e é uma peça essencial, principalmente porque a gente sabe que a gente vai sofrer pressão do time do Racing, da torcida do Racing e da arbitragem, que já foi escolhida. No vídeo de amanhã eu vou trazer para vocês tudo destrinchando esse jogão. O Sousa não joga, tá, galera? Vai fazer cirurgia hoje na cara lá, que o Rojo, ó, fez um reforço pra gente, né? Tirou um dos melhores jogadores dele. Mas em relação a isso, quero saber sua opinião. Esse retorno do Léo Ortiz é essencial? E diz aí nos comentários também quem você escalaria no lugar do Pedro no comando de ataque. A gente sabe que o Pedro não vai jogar por causa da fratura no braço. Uma outra situação que apimentou demais esse jogo, né, galera? Eu não vou entrar muito nessa discussão. Foi o Gonzalo Plata. Não vou nem jogar imagens aqui, que foi pego na noitada, mas estava na folga dele, né? Ele poderia estar. E eu vi muita gente cobrando ali, né? O jogador tem que ter cabeça, tem que ter discernimento, tem que saber o que está acontecendo. 2025, né, galera? A gente exigir discernimento, consciência de jogador de futebol é uma coisa muito complexa, são poucos que têm. E eu quero saber a sua opinião. Plata deu mole? Diz aqui nos comentários. E a gente sabe, né? A torcida gosta muito dele, acho que é por isso que ficou até puta. Porque é um cara que é voluntarioso, entra bem nos jogos, é guerreiro, é um tipo de jogador que a gente quer que esteja 100% para esse jogo de lá. Então diz aqui nos comentários. Aproveitando que você vai nos comentários, já deixa o super like aí, deixa o curtir pra gente, se inscreve aqui no canal. Quero agradecer vocês pela meta batida, vamos fazer o clube crescer ainda mais, passar de 2.000 seguidores agora e vamos que vamos. Ativa o sininho, ó, eu vou deixar um vídeo num card por aqui, se eu não conseguir deixar aqui, vou deixar na descrição desse vídeo, que é um vídeo que eu fiz sobre uma barca do Flamengo, no Mercadão da Bola, jogadores que podem sair e jogadores que podem chegar para o Flamengo. Dá uma moral, dá uma olhadinha lá,
Comenta lá no vídeo o que vocês acharam, beleza? Uma ótima segunda para vocês. Amanhã estaremos aqui com um vídeo destrinchando tudo em relação ao jogão de quarta-feira, beleza? Um abraço para vocês, ótima segunda, valeu, falou e fui!